Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, vamos sem delongas abrir nossas Bíblias no capítulo 23 do livro de 2 Reis. E eu entendi que seria importante que nós explorássemos mais um pouco o capítulo 23. E não tem problema, no próximo domingo o nosso professor vai expor o capítulo 24 do mesmo livro, e à noite nós terminamos esta série sobre 2 Reis. Capítulo 23, não vamos ler todos os versículos para que nós possamos ganhar tempo. Apenas do versículo 1 até o versículo 3. Todos acharam? Amém? 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 ao 3, quando diz assim a palavra de Deus: Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo acuiu a essa aliança. Oremos mais uma vez, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ilumine a respeito da palavra já revelada. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, gratos pela Tua misericórdia e graça que nos assiste em todo o tempo. Te pedimos para que esta misericórdia, Senhor, possa se manifestar nesta noite na forma da iluminação da Tua palavra já revelada, para que os Teus propósitos possam ser bem conduzidos no coração de cada um de nós, para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra. Nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira impressão que nós temos quando lemos sobre esta aliança que o rei Josias comunicou ao povo de Judá, eu digo comunicou porque ele não era o dominador daquela aliança, ele era alguém que comunicava a possibilidade daquela aliança, comunicava como instrumento de Deus, como servo de Deus, a possibilidade de uma aliança. E esse termo aliança, ele era muito comum naqueles tempos do Antigo Testamento, no chamado Oriente Próximo, e uma das situações em que esta aliança era proposta, era oferecida, segundo a cultura daquela época, era quando uma nação estava em guerra com outra e ela estava na iminência de ser destruída, esmagada por um poder maior, e esse poder maior oferecia a esta nação, sem condições de resistir, uma possibilidade de, ao invés da destruição, a paz, a aliança. Você se rende e haverá paz. Você continua enfrentando, a guerra vai se consumar na forma da destruição fatal. É importante nós compreendermos isso porque esta era a realidade da nação de Judá com relação a Deus. A justiça de Deus estava a caminho de forma célere. É importante compreendermos isso porque é também
oposição a Deus, é de guerra contra Deus. O ser humano, no seu estado original, ele não é amigo de Deus. O uso do nome de Deus é apenas um dito popular, porque no íntimo o ser humano é inimigo. No íntimo ele tem ódio de Deus. Ele revela isso de várias maneiras. Você entra num coletivo, por exemplo, proferindo palavras de baixo nível, e as pessoas têm uma aceitação com aquilo. As pessoas correspondem àquilo. No mesmo coletivo, se você entrar e proclamar o nome do Senhor, você percebe a aversão, a rejeição. Então o homem, na sua natureza, atiçado ainda mais pelas ideologias, pelas culturas do pecado, ele é avesso a Deus, ele é inimigo de Deus, a ponto do escritor inspirado, de forma muito clara, colocar isso em passagens como Efésios capítulo 2: nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, inimigos de Deus, de acordo com o príncipe que opera nos filhos da desobediência. Esta é a condição normal, geral do ser humano, inimigo de Deus. O ser humano, no seu sentido, no seu coração, ele odeia a Deus. Desde que o pecado entrou no mundo como um veneno que foi inoculado no ser humano, então ele desenvolveria, as gerações pela história desenvolveriam esse sentimento de aversão a Deus, de ódio a Deus. Você entende isso também no fato de que nós não gostamos de ser repreendidos pelos nossos erros. Nós gostamos de ser ovacionados, aplaudidos, elogiados, por mais que saibamos que não somos aquilo, mas é da mentira que nós gostamos, é da falsidade que nós gostamos. Tudo isso para ilustrar o fato de que o homem, ele está em guerra contra Deus. E o apóstolo Paulo também coloca isso, que ele, no alto da cruz, ele fez-nos a paz, levou cativo o cativeiro, extinguiu todo o espírito de dívida que havia contra nós e proclamou-nos a paz. Então, quando você vê esse comunicado da parte do rei Josias, que lidera o povo no sentido de que o povo aceitasse a aliança, de que o povo se rendesse diante de Deus, precisamos compreender que nós não temos, na condição de seres humanos, a escolha. O que está a caminho é a justa ira de Deus, é a sentença de Deus. E você percebe que o rei Josias, ele encabeça todo um reavivamento, todo um despertamento focado na palavra de Deus. E o capítulo 24 coloca que mesmo ele tendo feito tudo isso, capítulo 23 mesmo, não é o 24, coloca que mesmo tendo feito tudo isso, diz o versículo 26 seguinte, o seguinte: nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. É preciso projetar isso aqui para a realidade humana em geral. Aí não dá caminho. É inevitável o juízo de Deus sobre o gênero humano. Eu estava ministrando de manhã dizendo que não haverá salvação para a humanidade na sua totalidade. A humanidade na sua totalidade decidiu que é inimiga de Deus. A salvação, eu nunca vou esquecer essa expressão do nosso então supervisor nacional, o pastor Expedito, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, que ele disse essa frase, eu não esqueci, que a salvação, ela alcança indivíduos. O sistema está perdido, o sistema está irreversivelmente condenado. É por isso que nós aprendemos na palavra de Deus que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. O mundo, suas filosofias, suas ideologias, suas culturas, suas tradições, seus valores projetam exatamente esta oposição a Deus. Então o sistema está condenado. A salvação é para indivíduos. Você pega esse contexto. Josias, ele promove um reavivamento sem precedente, oportunizando aliança, oportunizando perdão,
oportunizando reconciliação. Mas o que o contexto nos mostra é que a maioria não quis. E quando o escritor inspirado diz que, no entanto, ou seja, apesar de que o rei Josias se empenhou tanto, se deu tanto, se lançou tanto nessa direção, crendo ele na insondável misericórdia de Deus, crendo ele no indescritível amor de Deus, crendo ele na graça ímpar de Deus, sabendo que a destruição dava caminho, ele foi tomado de paixão por aquele povo, foi tomado de misericórdia por aquele povo cego, bruto, estúpido diante de Deus, e ele se lançou até o fim da sua vida para que aquele povo pudesse se demover do seu destino triste por causa da sua escolha triste. Aí você lembra um pouco do apóstolo Paulo, né? Lá no capítulo 9 do livro de Romanos, quando ele coloca, ele chega ao ponto de dizer que se ele pudesse se perder para salvar Israel, eu me colocaria a perda para salvar os meus irmãos, a nação de Israel. Ele coloca isso. A paixão pelos perdidos é uma realidade de todo homem de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, na maioria dos casos, por abundante que a graça seja em si mesmo, em sua proposta de perdão, em sua proposta de chamamento à reconciliação, de chamamento à aliança com Deus, de chamamento ao arrependimento, dizendo para o homem: você não tem condição de prevalecer contra aquele que te criou, deixa de ser estúpido, deixa de ser animal, deixa de ser embrutecido, você vai ser destruído nesta vida e na eternidade. Renda-se, arrependa-se, converta-se do seu mau caminho, aceite a aliança da graça, aceite a oferta da graça. Lamentavelmente, a maioria no seu coração vai continuar dizendo não. E é até possível que muitas vezes as pessoas elas têm uma participação no contexto religioso, têm uma participação na liturgia, cheguem até a assumir funções num determinado ministério, tendo contudo os seus corações nesta rebelião velada, oculta. No fundo, ele não assumiu o compromisso com Deus. No fundo, ele prefere os prazeres do mundo. No fundo, ele prefere as alegrias. Ele prefere a filosofia do mundo com suas promessas falsas. Ele prefere a mentira com suas estampas que enganam, com toda a sua arte que atrai. Ele está ali, no meio do povo de Deus, mas infelizmente o coração está longe. E quando nós prosseguimos na análise do que essa palavra fala conosco, a partir do versículo 4, ele prossegue nesse reavivamento poderoso. Ele vai tomar atitudes práticas para mostrar. Tudo isso tinha que ver com a intenção de proclamação. Eram ações que nunca encontrariam o aplauso da maioria. A verdade é essa. Mas o fato é que, apesar de que muitos olham, Josias ele forçou a barra. Se a Bíblia diz, o escritor inspirado diz que aquele povo não se converteu, diz que o furor da ira de Deus não ia cessar, diz que Deus não desistiu do furor da sua ira, significa então que aquele povo nunca se entregou de verdade. Então o rei Josias forçou a barra. É o que alguns estudiosos entendem, mas não é isso. O fato é que ele tinha uma responsabilidade na condição de governante de um sistema teocrático. Ele estava cumprindo a sua obrigação para com Deus. E no que ele cumpria esta obrigação para com Deus, o que ele fazia? Ele oportunizava a salvação, embora aquela gente dissesse não. Estava cumprindo. O estatuto da teocracia israelense, no exercício da monarquia, que era aquele sistema, previa isso. Você pega passagens como Deuteronômio 17, era a obrigação do rei. Ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Em termos mais temporâneos, né, vamos assim dizer, ele estava cumprindo a lei. Ele, como um governante da teocracia, daquela monarquia que era dentro de um princípio teocrático, ele estava cumprindo a lei. Ele tinha que cumprir a lei. Como um homem que realmente amava Deus, tinha compromisso com Deus, ele repercutia esse compromisso, esse amor a Deus no cumprimento da lei. Diferente dos outros
que não quiseram cumprir a lei. E no que ele cumpria a lei, aquele povo tinha que obedecer porque ele era o governante, ainda que eles obedecessem forçosamente, mas eles estavam tendo a oportunidade de conversão. A oportunidade de conversão. Eu acho interessante, estava até conversando sobre isso, essas ações práticas dos homens de Deus ao longo da história, recuperando os princípios perdidos. Porque aonde você tem uma sociedade que sepultou a palavra de Deus, você tem o caos. Você vai analisar no curso da história, todas as vezes que uma determinada civilização sepultou os princípios verdadeiros e implantou a sua visão de vida, esta civilização aceitou assim o convite para a sua autodestruição. Ao sepultar os princípios da palavra de Deus e passar a uma regulamentação das suas demandas carnais, passar a fazerem leis de acordo com a mentalidade caída do homem, então estas sociedades, sempre pela história, passaram a aceitar o convite para a destruição. Elas iriam se autodestruírem. Foi o que aconteceu. Você pode não crer em Jesus, você pode não crer na Bíblia, você pode ter ódio do Evangelho, como a maioria tem ódio, você é mais um dos tais mesmo, mas você vai ter que olhar para a história e ver esse fato. Todas as vezes que as civilizações colocaram de lado os princípios verdadeiros e mergulharam no que o contexto do livro de 2 Reis mostra para nós, no ministério de Josias, de Ezequias e dos reis maus também, você vai perceber que esta situação que culminou na destruição daquela civilização foi recorrente, foi normal na história. Você olha bem para trás, nos tempos mais primeiros, você vê essa realidade se repetindo na vida da civilização egípcia, diante deles, dos acados, dos sumérios, da Média, da Pérsia, de Babilônia, da Grécia, de Roma e até os nossos dias. Tudo por quê? Colocando-se de lado os princípios da palavra de Deus, as sociedades se degradam, se bestializam, elas mergulham num poço profundo, onde a concepção de valores não permite essas sociedades chegarem a um porto seguro, elas vão afundar, não vai ter jeito. E essa sociedade da época do rei Josias estava afundando, estava mergulhando no caos. Então ele toma atitudes firmes para que esses valores que tinham sido enterrados fossem resgatados, dando àquela sociedade uma possibilidade de frear a sua queda, de frear a sua autodestruição, né? E eu estava comentando que naturalmente o que existe de melhor nos países, nas nações, de melhor em matéria de constituição, de direito, o que existe de melhor veio da palavra de Deus. E as nações que têm esses princípios solidificados em seus códigos, em suas constituições, elas desfrutam de condições sociais melhores, desfrutam de segurança. Sabe por quê? Aonde esses valores prevalecem, embora as pessoas não se convertam, embora esses valores impostos por governantes que têm visão correta não levem as pessoas à conversão, você sabe o que acontece? Isso produz segurança para o meio. Eu vou citar para você um exemplo dentre vários. Você pega alguém que pega um avião para um país aí da Ásia, como a Indonésia, Filipinas, por exemplo, no passaporte dele vai estar escrito assim: o crime de tráfico de drogas nessa nação é punido com morte. O que acontece? O indivíduo ele é mau na sua natureza, porque ele não se converteu. Só Jesus que livra ele da corrupção inerente. Só o encontro com Cristo que livra ele de ser mau. Salmo 51 explica isso: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Então ele é mau, o ser humano ele é mau, ele é inimigo de Deus por natureza. Só se ele se converter, então ele entra em aliança com Deus e ele encontra a paz, né? Mas ele entra naquele país, se ele é mau, ele é traficante, ele não vai fazer mal, porque o bicho aqui vai pegar. Bom, sabe-se que na Indonésia, por exemplo, a pessoa for pega fumando maconha, ele pega 8 anos de cadeia, só pelo fato de ter sido pego usando. Se for pego vendendo, ele é morto.
Então você praticamente não vê pessoas usando droga lá. O crime de assassinato é pena de morte, ou seja, o Estado está funcionando, e esta maldade que é própria do ser humano, ela fica freada, ela fica contida, porque o Estado, por causa desses princípios que a Bíblia legou ao mundo, permite essa condição governamental, aonde, no entanto, os Estados não funcionam, porque os princípios bíblicos estão se perdendo cada vez mais, estão sendo extintos. O que acontece? Esta condição rebelde, ímpia do ser humano, como o Estado não funciona, ela se manifesta sem constrangimento, ela transborda, porque não há lei mesmo, não há consequência para o mal mesmo, não há punição à altura mesmo. Então, essa natureza do velho homem, ela se manifesta, ela não se retrai, ela se manifesta sem constrangimento, por causa da impunidade. Citando isso aqui para os irmãos compreenderem que esse homem, ele sai destruindo tudo aquilo que promovia os valores pecaminosos, todo aquele acervo cultural, simbólico, aqueles altares, toda aquela estrutura filosófica dedicada ao ensino do que não prestava, do que degradava o ser humano, o ensino de tudo aquilo que dizia para o ser humano que o mal era melhor do que o bem, que a mentira era melhor do que a verdade, que a corrupção era melhor do que a vida íntegra. Toda essa estrutura idolátrica projetava esses valores, comunicava esses valores do mal. Então esse grande reavivalista, ele sai detonando tudo isso no compromisso que ele tinha com Deus para devolver para aquela sociedade os valores que, uma vez perdidos, estavam ditando a condenação dela, a destruição dela. Isso nos remonta, irmãos, ao compromisso da igreja. Isso nos remonta à responsabilidade da igreja no meio de uma sociedade perdida, porque a igreja, o povo de Deus pela história, ele é o guardião mor dos valores eternos, ele é o defensor real, de fato, dos princípios inabaláveis, dos princípios imutáveis da palavra de Deus, a ponto do escritor do único capítulo de Judas dizer claramente isso, que nós temos que batalhar pela fé que foi dada aos santos, batalhar pelos valores, nós temos que ter um posicionamento no meio da sociedade, não é dentro das paredes não, é parede afora, é fronteira afora, é mundo afora. Nós temos a responsabilidade de nos posicionar contra tudo e contra todos que estão determinados em destruir os valores bíblicos, os valores eternos. Nós estamos comprometidos com a verdade, tendo que defendê-la em palavras e em atos, ainda que nós arquemos com as consequências, tais como prisão, como morte e outras. Nós estamos comprometidos com a verdade, e é da igreja o dever de levantar alto a sua voz contra pequenos ou grandes, contra pobres ou ricos, contra governantes, contra juízes, contra quem quer que seja, que estejam determinados a sepultar a palavra de Deus, como estão tentando no nosso país, estão tentando na nossa geração, mundo afora. Eu entendo que o que está acontecendo aqui no Brasil hoje mostra o quanto a Bíblia é atualíssima, ou seja, achou-se um livro, achou-se um livro, e aquele livro era o quê? Eram pergaminhos que continham ali, aonde estava, não era continha não, estava ali a totalidade da palavra já revelada. A revelação progressiva do Antigo Testamento estava em curso, e aquela porção dizia respeito à palavra já revelada. E essa palavra já revelada estava posta de lado. Então você entende o que acontece com um ministério onde a palavra está num canto empoeirada, liturgias onde a palavra é no máximo utilizada, ela não é central, eventos, cultos, programações onde chegam para o ministrante, olha, o horário está avançado, você tem 10 minutos. Palavra perdida dentro da igreja, a palavra perdida dentro do ministério. O que vale é a experiência humana. Então o misticismo, o politeísmo tomou conta de Israel, porque a palavra estava posta de lado. A palavra
os valores do mal tomam conta. Isso é verdade, né? E o que acontece? Essa palavra estava posta de lado, levando tudo isso à proliferação. Todo o mal estava proliferando, porque a palavra estava posta de lado. Você quer saber da causa porque caem as nações, porque caem os ministérios, porque cai o casamento, porque cai a família? É porque a palavra foi posta de lado. Os valores eternos foram postos de lado e os valores do inferno tomaram conta. Pessoas que são mais autoridade do que a palavra de Deus. É o que está acontecendo nos nossos dias. Pessoas que estão, deixa a Bíblia de lado aí, porque hoje Deus vai fazer diferente. Não, não preciso estudar muito, não, porque Deus já me deu revelação, me deu discernimento. Josias pega esses sacerdotes com esses conceitos todos e os elimina, os executa, cumpre a lei que ele tinha que cumprir, leva-os à sentença capital, eles são executados. Eu estava falando de manhã que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, entregou pessoas nas mãos do inferno, para que a palavra de Deus não sofresse danos. Esse é o contexto. Inimigos da palavra de Deus, eles tinham que ser sentenciados. E a igreja, quando ela verdadeiramente ora, se posiciona, Deus age. Deus age tomando providência com relação a indivíduos dentro da igreja, porque 1 Pedro capítulo 4 diz que a justiça começa pela casa de Deus, começa pela minha casa. Deus age na vida de governantes, Deus age na vida de juízes. Vocês vão ver o que vai acontecer. Lembre-se do que Deus está falando hoje aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer no cenário nacional. Vocês vão ver o que vai acontecer no cenário internacional. Deus vai tocar autoridades, Deus vai tocar governantes, Deus vai tocar juízes. Vocês vão ver isso acontecendo. Deus não se deixa escarnecer. O que estão fazendo, tentando destruir os valores que Deus deu ao seu povo, não vai passar de graça. Deus vai tomar providência. Assim como vemos aqui essa providência tomada, vocês vão ver Deus sendo glorificado. Vocês vão ver que Deus não negocia a sua glória. Minha é a glória, e a outra não darei, diz o Senhor. Então, quando continuamos na análise desse contexto, nós percebemos muitas verdades que são de muitas serem, não permitem que avancemos muito no tempo, esse grupo de tempos. Mas eu gostaria de colocar algo que eu já partilhei com a minha família hoje. Irmãos, no dia 7 de setembro, eu, cidadão, pai de família, marido, pastor, brasileiro, eu vou estar lá na esplanada dos ministérios, Deus dando vida e saúde. Eu pretendo estar lá, se Deus permitir. Eu vou estar lá, levantando alto a minha voz contra a corrupção, o que é dever da igreja. Corrupção é pecado. Se a igreja não levanta a voz contra a corrupção, ela não levanta a voz contra o pecado, então ela não tem razão de ser. Eu vou estar lá levantando a minha voz contra aqueles que estão ensinando que o mal é preferível ao bem. Bem, aquela palavra lá de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal. A luz chamam trevas, as trevas luz. Ao amargo doce e ao doce amargo. Quer dizer, o profeta levantando alto a sua voz contra o espírito de alienação. Querem arrancar o cérebro de nossas crianças e reprogramá-las. Querem arrancar o cérebro de nossos adolescentes e reprogramá-los de acordo com o seu projeto de poder. E a igreja, pela história, foi convocada a levantar alta a sua voz. É dever da igreja, mais do que qualquer outro segmento da sociedade, é dever da igreja. Nos prendam, nos matam, façam o que quiserem, mas não vão nos calar. Mas eu queria dizer uma coisa: na oração humilde, na súplica diante do Senhor, para que esta fala possa chegar às lideranças cristãs, em especial lideranças evangélicas da nação brasileira. Você sabe por que você tem um ladrão como Lula, o maior ladrão da história, ameaçando a igreja? Essa semana foi uma semana de ameaças, né? Ele dizendo que se ele for eleito, ele vai chegar para os pastores, para os padres, para a igreja e dizer para eles qual é o lugar deles. Ele usou essa expressão: quando eu chegar lá, eu, como chefe supremo, eu vou dizer para essas lideranças cristãs qual é o lugar deles. O tempo todo ameaçando a igreja, ameaçando a liberdade de expressão,
corroborando todos esses juízes vendidos para ele, parlamentares que se venderam também, todos eles corroborando em destruir os valores da nossa nação, os valores do povo de Deus. Mas sabe por quê, pastores? Que eles estão tão fortes assim? Vocês sabem por quê que eles estão arrotando tanto assim? Estão gritando com os pulmões tão plenos de vapor desta maneira? Sabe por quê? Se nós recorrermos à palavra de Deus em passagens como, por exemplo, Deuteronômio 7, Juízes capítulo 2 e várias outras, quando Deus fala para o seu povo: não faça aliança com essa gente, não faça aliança com esse povo, porque se vocês fizerem aliança com eles, eles serão como espinho em vossos olhos, eles serão um laço para vocês, eles estarão nas vossas ilhargas, eles farão vocês tropeçarem. O que aconteceu? Muitas vezes na história da igreja aqui no Brasil, quando chegavam os pleitos eleitorais, era líder cristão correndo atrás de candidato a cargo público para negociar, trazendo ele para dentro da igreja, para ele prometer tijolo, para ele prometer emprego para o filho do líder, ou para o próprio líder, prometer secretaria, isso, aquilo, outro. Ou seja, alianças, concertos, pactos, vínculo com as trevas, ministérios que se venderam, lideranças que se vendendo fortaleceram a impiedade na nossa nação. Nação que tem um potencial incomum de cobrir o mundo inteiro com a evangelização, porque infelizmente os Estados Unidos estão em queda livre, espiritualmente falando. A Inglaterra, idem. A Ásia nem se fala. A Coreia do Sul, que Deus levantou da miséria e tornou a Coreia do Sul próspera. A Coreia do Sul está hoje unida aos Estados Unidos na promoção de tudo que é tipo de valor que desagrada a Deus. Infelizmente, quando você olha no cenário internacional como um todo, você não vê outra nação onde a resistência está tão forte contra o mal como está no Brasil. E o que acontece? Deus querendo usar a nação brasileira para cumprir lições em toda a terra antes que o fim venha, porque o fim virá. Nós não amamos partidos, bandeiras ideológicas, nós estamos comprometidos com o Evangelho, e nós vemos essa nação como tendo um potencial vastíssimo para a proclamação da palavra de Deus em toda a terra. O diabo viu isso e, entrando em líderes cristãos vendidos, levou-os a se assentar na mesa dos Acabes e das Jezabéis do nosso país. E agora está aí essa gente sobre nossas ilhargas. Agora está essa gente aí como espinho nos nossos olhos. Agora está essa gente aí ameaçando a liberdade de pregação da igreja, porque muitos líderes cristãos se venderam. Pelo quê? Eu entendo que a igreja deve participar dessas manifestações, mas sobretudo participar com espírito de súplica, confessando seus pecados, confessando suas impiedades, clamando ao Senhor, porque a postura de Josias diante da destruição iminente foi uma postura de reconhecimento de pecado, foi uma postura de reconhecimento de culpa, de parte na impiedade. Então ele se humilha e leva o seu povo a se humilhar diante de Deus, para que o mal fosse freado. E esta deve ser a postura da liderança cristã como um todo. Eu nunca participei dessa mesa aí de Acabe e Jezabel, pela misericórdia de Deus, e sei que muitos líderes cristãos também nunca se venderam. Muito que Deus falou para Elias, milhares eu preservei que nunca se encostaram, mas eu estou na presença de Deus, clamando a Deus para que tenha misericórdia, confessando os pecados da igreja brasileira, embora eu não tenha parte nisso. Eu acredito que esse sentimento deve tomar conta da igreja brasileira nesse momento, nessa súplica de reconhecimento, de quebrantamento, de arrependimento e pedido: Senhor, tem misericórdia, poupa a nossa nação, poupa o nosso povo, porque o que nós merecemos é a destruição mesmo, pelos nossos pecados, pelas nossas impiedades. E essa palavra, ela nos mostra que a única possibilidade do mal ser freado é o arrependimento, é o quebrantamento, porque a espada de Deus está levantada para consumar a sua justa ira, a sua justiça está consumada. Essa palavra vai nos mostrar também a obrigação da igreja de se posicionar diante dos acontecimentos. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz claramente: admoesto a todos que se façam orações,
súplicas, admoestações, ações de graça, em favor dos reis, em favor das autoridades, para que tenhamos uma vida pacífica e uma vida honesta e justa, porque esta é a vontade de Deus, nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo fala do posicionamento da igreja diante desse contexto social. Quando ele diz que é para que tenhamos vida honesta e vida justa, é porque a igreja deve orar pelas instituições. Veja bem, o rei na época era Nero, um homem que não tinha possibilidade de ser qualificado devido à sua falta de existência moral, falta de existência ética. Não tinha como qualificar Nero, que dentre várias pessoas assassinou a própria mãe. Mas o que acontece é que o apóstolo Paulo está nos orientando a orar pelas instituições. Por quê? Quando eles orem pelos reis, era a monarquia que existia. Então, ore por essa instituição, para que ela acabe servindo aos propósitos de Deus. Não é orar para que pessoas sem pudor, pessoas sem compromisso nenhum, sejam confirmadas na sua impiedade. A questão do rei aí tem que ver com a instituição, representa a instituição. O apóstolo Paulo coloca claramente o dever das autoridades de posse do cargo, de posse da função, de posse daquele cargo institucional. Então, orar para que aquela instituição acabe cumprindo o seu dever. E se ela cumprir seu dever, essas autoridades falsas são enxotadas, são banidas dali. É a oração coerente da igreja, é a oração coerente dos justos, em tempos como os que estamos vivendo. Tempos como os estamos vivendo. Então, a igreja que se quebranta, a igreja que se humilha, a igreja que ora, ela também se posiciona diante dos acontecimentos. E eu queria fazer uma última referência, duas últimas referências. Primeiro sobre a Páscoa, do versículo 21 até o versículo 23, quando diz daquela Páscoa sem precedentes. Nunca se comemorou a Páscoa com aquele montante, com aquela envergadura. O que é que significa para nós? O culto verdadeiro tinha sido esquecido. Naquela sociedade politeísta, na qual já existia a tal da cultura líquida, os valores relativos, porque onde há multiplicidade de divindades, há uma indefinição também de valores. Tudo é líquido. O amor é líquido. Eu amo hoje, a minha esposa amanhã não sei se eu amo outra. Eu tenho um compromisso hoje com alguém, amanhã não sei se eu tenho um compromisso. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Então aquela sociedade já representava muito do que vemos hoje, esta condição relativa de princípios. E como o povo de Deus colocou a palavra de Deus de lado, o povo de Deus entrou nessa situação de relatividade de valores, de flexibilidade de valores, e o culto se perdeu, o culto verdadeiro se perdeu. Estava comentando com os irmãos no início de entrar no culto que essa questão do uso do vírus comunista, ela foi devidamente tramada para que as pessoas nunca mais voltassem à sua condição produtiva no mercado, no trabalho. Homens como Jorge Soros, que é um multibilionário, que patrocina tudo que é contra a palavra de Deus, em sites que ele patrocina, previu isso, dizendo: olha, haverá aí o contágio das pessoas que são levadas a décadas de preguiça e nunca mais retornarão ao ritmo de produtividade normal. Mas o objetivo principal disso tudo é afetar a comunhão com Deus. Crentes que infelizmente nunca mais eles voltarão à condição de comprometimento com Deus, de responsabilidade, porque eles gostaram dessa situação. Não estou falando contra as normas sanitárias, não estou aqui promovendo a irresponsabilidade, não. Nós estamos a favor, mas o fato é que as pessoas não aplicam a mesma visão que aplicam para a igreja a outras situações, como por exemplo os metrôs lotados, os ônibus lotados, aviões, etc. Os bailes cheios de traficantes que a polícia não vai, porque isso aí é controlado, atendendo interesses bastante nefastos. Então, o que nós temos? Nós temos uma situação em que, se nós não voltarmos para a palavra de Deus, nós nos perderemos na nossa identidade
como povo de Deus. E uma das características da perda da identidade como povo de Deus é quando as coisas relacionadas a Deus não têm mais valor. Hoje multiplicou o número de crentes, não, eu não vou cultuar não, eu fico em casa, eu assisto aí a live, eu assisto pelo Zoom, enfim, irmãos, estando aqui, a gente sabe que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de prestar atenção, não é? Você imagina a pessoa que fica só em casa, no celular desse aí, olhando para o celular desse, ou mesmo que ele coloque na televisão, ali ele tem muita possibilidade de distração, muita possibilidade de perder o foco. Então, as pessoas, elas não estão percebendo que elas não cultuam mais a Deus de forma aceitável. A irresponsabilidade das pessoas, a pessoa, ela está bem humorada, ela vai cultuar a Deus. Ela perdeu o humor, ela não vai. Ela está bem com o marido, com a esposa, eu vou congregar, eu vou cultuar. Teve uma briguinha, puno a minha comunhão com Deus, castigo a minha comunhão com Deus, não vou mais. Que compromisso é esse que você tem com Deus? Que responsabilidade é essa que você tem com a palavra de Deus? Você ia para a igreja congregar, aí alguma visita chegou, não vou mais. Aí um amigo começou a conversar comigo, eu perdi a hora. Que compromisso que você tem com Deus? Você está percebendo que está se perdendo o sentido principal da morte de Jesus na cruz, que foi comunhão? Estávamos separados dele por causa do pecado. A morte dele na cruz do Calvário nos leva a isso aqui, a comunhão com ele. Nós somos o corpo místico de Cristo. Sem comunhão, esvazia-se o sentido da obra de Jesus na cruz do Calvário. E aquilo estava acontecendo naquela época. Então você vê que Josias, ele traz de volta o verdadeiro culto, traz de volta a verdadeira adoração, traz de volta o compromisso, traz de volta a responsabilidade para com Deus, que aqui podemos definir como sendo comunhão levada a sério. E eu queria colocar só mais uma coisa: uma geração que é eterna. No que pese Josias ter tido uma morte trágica no Vale do Meguido, numa batalha contra Faraó Neco, e esse é um aspecto que a gente tem que compreender também, porque muitos estudiosos dizem que aquilo ali foi imprudência de Josias, porque ele era a favor da Assíria, do partido da Assíria, e não a favor do Egito. Mas o contexto desmente isso, porque Josias, ele detona os altares que estavam postos em Judá, estavam postos no reino do norte, por causa da influência assíria. Ele detona tudo isso sem ter medo do poderoso império assírio. Então ele não era de partido nenhum, ele era sobretudo um grande homem de Deus. E quando ele parte contra Neco, ele vai nesse mesmo zelo, porque também o Egito era nefasto na sua influência para Israel. Ele não queria nenhum nem outro, ele tem compromisso com Deus. E a realidade do rei Josias é de um mártir, é de alguém que se entrega pela causa, cumprindo o que tinha que ser cumprido. Deus tinha falado que ia tirar ele antes, para ele não ver o mal que ele faria aquele povo. A Bíblia diz que o justo é retirado antes do mal. Isso aconteceu com o rei Josias. Mas o que eu queria colocar, já finalizando mesmo, irmãos, é que Josias, no seu reavivamento, na sua responsabilidade, ele mostra para o povo de Deus que nós fomos chamados não para participar da geração que passa, mas nós fomos chamados para participar da geração que é eterna. Jesus lá em João capítulo 3 coloca isso: aqueles que creem no Filho têm a vida eterna, aqueles que não creem no Filho não têm, e a ira de Deus sobre ele permanece, porque não creem no unigênito Filho de Deus. Então acontece, você tem aqui basicamente duas gerações. Uma geração que vai passar, porque sobre essa geração ímpia, aqui no contexto de Josias, viria infalivelmente a ira de Deus. Esta é a geração que passa, geração sem compromisso com a palavra de Deus. Mas aqui uma geração que é eterna. Na pessoa do rei Josias, no seu compromisso, há uma geração que é eterna. Esse homem foi instrumento de Deus para que a revelação progressiva da palavra de Deus continuasse fluindo e dando ao povo de Deus, pela história, valores permanentes, e dando até mesmo àqueles que não conhecem a palavra de Deus, possibilidade de uma vida cívica decente. Então, você está falando de uma geração eterna. Você está falando de uma geração eterna porque você tem alguém que se sacrifica pela verdade, pela palavra de Deus, como ele se sacrificou. Você está falando de uma geração eterna porque o rei Josias, ele participava do tronco genealógico do qual viria o próprio Jesus. Então
Então o sentido messiânico está vivo aqui nesse contexto, mostrando para nós, povo de Deus, que se nós tivermos compromisso com a palavra de Deus, nós não morreremos. O propósito de Deus da nossa vida não vai morrer. O que Deus quer para nós desde a eternidade vai se cumprir, independente das perdas e ganhos dessa vida. A eternidade é maior do que perdas e ganhos dessa vida. O propósito de Deus que vem da eternidade para os seus santos é infinitamente maior do que todo e qualquer prejuízo, do que todo e qualquer dano, do que tudo aquilo que o ladrão rouba, que a traça rói, ou de todo e qualquer ganho que o diabo possa nos oferecer. Você, comprometido com a palavra de Deus, você é eternidade, você é geração eterna. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Olha ao Senhor nesse momento, falando da necessidade de você se quebrantar, se humilhar mais na presença de Deus, reconhecendo a necessidade de compromisso prioritário com Deus, com sua palavra, com seu corpo, com sua igreja. Fale sobre isso, converse com Deus nesse momento. Fale com Deus que você deseja ser geração eterna, ou se você já é, você quer ser confirmado como geração eterna. Ore nesse momento, diga para Deus: Senhor, eu quero participar da geração que é eterna, eu não quero participar da geração que é contra ti, e infelizmente ela vai ser extinta. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a ti nesse momento e te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é inerrante, é infalível, pela tua palavra que se cumpre inquestionavelmente. Te louvamos por esta palavra como um instrumento da tua graça, para que nela edificados nós possamos ser tratados, nós possamos, Senhor amado, ser levados à comunhão cada vez mais profunda contigo, vivendo os teus propósitos eternos. Possamos escapar de uma geração que é levantina, que é rebelada contra ti, que é oposta a ti. Possamos escapar desta geração, fugir desta geração perversa, ó Senhor, e vivenciarmos cada vez mais a realidade da geração eterna em Cristo Jesus, participarmos ativamente e desde já da vida eterna, até que um dia sejamos vestidos e revestidos de incorruptibilidade. Conceda, Senhor, que o teu temor prevaleça no coração de cada um de nós, de nossas crianças, de nossos adolescentes, de nossos jovens, de nossos velhos, Pai. Que o teu temor possa nos levar à humilhação, ao quebrantamento, e assim tem misericórdia, Senhor, da igreja brasileira, levando-nos a todos nós, pastores, membros, ovelhas, todos ao quebrantamento, à humilhação, ó Senhor, ao arrependimento aos teus pés, para que nós não sejamos separados da oportunidade de sermos uma nação evangelística, uma nação que cumpra o ID, antes que a tua ira se abata sobre a humanidade. Que a nação brasileira possa, na pessoa de cada componente da tua igreja, do teu povo, ser instrumento de salvação para toda a terra antes do fim, meu Deus. Nós te imploramos, nos perdoa, Senhor, nos quebranta, nos muda, nos molda, Senhor, e cumpre em nós o teu querer. É a nossa oração e súplica no nome do Senhor Jesus. E que desta forma o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com todos aqueles cujos corações se quebrantam, se humilham, se arrependem, se rendem aos pés do Senhor. Que esta graça seja sobre a tua vida, te levantando da onde caíste, curando o teu espírito, curando a tua